estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula do canal Método da Aprovação. Hoje vamos dar continuidade à nossa playlist do Microsoft Excel. Vamos ver algumas questões bem interessantes aqui sobre os gráficos, certo? Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse botãozinho vermelho, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, segue a gente também nas redes sociais, deixa um comentário sobre o que você está achando, qual a sua opinião sobre as aulas de Excel e aguarde nossos vídeos que vão sair ao longo da semana. Temos vídeos de segunda a sábado, então se você quiser dar uma olhada nas nossas playlists, nos nossos vídeos, é só você navegar aí nas nossas playlists, certo? Temos vídeos de língua portuguesa, história, matemática financeira, contabilidade, matemática básica e, como a aula de hoje, Microsoft Excel, certo? Então vamos começar. Hoje vamos dar a sequência aqui nas nossas aulas de Excel e vamos falar sobre os gráficos, que é uma parte bem legal, que é bem interessante vocês saberem, principalmente para sua função, para sua empresa, no seu trabalho, você poder impressionar o chefe e montar umas apresentações legais, tá? É muito utilizado em que áreas? Praticamente todas. Áreas de venda, área de TI, área de RH, qualquer área da empresa é muito importante a gente trabalhar com gráficos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos gráficos que a gente utiliza no Microsoft Excel, assim como um exemplo apenas, e aí depois vocês podem navegar aí e conhecer os outros gráficos, certo? Eu tenho aqui a minha primeira tabelinha que está falando sobre as médias aqui de notas de alguns alunos, certo? Se eu quiser montar um gráfico mostrando apenas a média dos alunos, a média final, para saber como que os meus alunos se saíram, quem se saiu melhor, quem ficou abaixo da média, quem ficou acima da média, quem atingiu, quem não atingiu. Então, o que que eu faço? Eu seleciono aqui minha primeira coluna, porque eu quero saber os nomes dos alunos, né, que tiraram essa média. Vou segurar o Ctrl e vou selecionar a coluna da média, pulando a média, as duas colunas sobre as notas, porque isso não me interessa. O que me interessa é apenas essa informação com a média final, tá? Então, eu seleciono a primeira coluna, as informações que eu quero, aperto o Ctrl para eu pular as outras duas colunas e selecionar só a coluna D que tem a média, certo? Então, eu venho aqui no meu botão Inserir, Gráficos Recomendados. Eu venho aqui na guia todos os gráficos para eu poder analisar todas as opções de gráficos que eu tenho aqui para utilizar, certo? Aí eu tenho aqui desde gráficos de colunas, com várias opções, inclusive os 3D, que são bem bonitos aqui para você utilizar, que você pode colocar aí na sua apresentação, que é o que nós vamos utilizar, tá? Um comparativo de gráficos de coluna é bem interessante, porque ele nos permite entender pela própria escala quem obteve os melhores resultados. Vou arrumar ele e colocar ele aqui, bonitinho aqui, do ladinho, que assim dá pra ver. Uma coisa interessante, aqui ele tá mostrando o quê? Que as médias vão de 0 até 8, né? No caso, essa aqui seria a escala dele, mas vamos colocar aqui, vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico e vamos pedir para ele adicionar os rótulos de dados. Aqui, adicionar rótulos de dados, para ele poder aparecer aqui a média de cada aluno. Isso aqui me permite manusear normalmente, se eu quiser colocar as médias aqui em cima, certo? Para eu ver aqui quem saiu acima do 7, por exemplo, que fosse a média mínima, né? E quem tá abaixo, certo? Dá para ter um comparativo, tranquilo. Temos aqui uma outra tabelinha de vendas, né, que está mostrando o percentual de vendas de uma determinada marca de carros, com o modelo de cada carro, aí, o carro A, o carro modelo B, o carro C e o carro D, certo? Então, vamos aqui, ó, aqui ele já está um pouco diferente, porque ele está na ordem do maior para o menor, diferente daqui que as médias estão totalmente misturadas e fora de ordem. Vamos colocar também um gráfico de coluna, só para a gente poder vocês verem a diferença, como é que fica a coluna bonitinha arrumada pela ordem, que fica até visualmente mais bonito e mais fácil de quem está assistindo a sua apresentação, dessa pessoa conseguir
identificar mais rapidamente as informações. Então, vem aqui no inserir, gráficos recomendados, todos os gráficos. Vou pegar aqui no gráfico de colunas, agora eu vou pegar um gráfico 3D. Este aqui. Certo? Vou pedir para adicionar também o meu rótulo de dados. Botão direito, adicionar rótulo de dados, para aparecer a porcentagem de cada venda de cada modelo. E aqui tá vendo? Ele já mostra para mim na ordem do maior para o menor. Então, eu já vejo qual que é o carro que teve maior percentual de vendas, certo? Tenho aqui, ó, as informações sobre cada um dos modelos do carro. Aqui a minha escala, que vai até 40% no máximo. Se eu quisesse fazer com uma escala até 100%, eu posso fazer isso. Eu clico aqui, botão direito, formatar o eixo, que é o eixo da minha tabela. Então, eu posso colocar aqui o mínimo de 0, aqui eu coloco até 1, tá? Para ser o 100%. E fecho aqui. Tá vendo? Ele deu uma diminuída aqui na escala, por quê? Porque agora ele não está indo só até 40%, ele está indo até 100%. Então, o 35% ele vai ficar, né, ali mais ou menos um pouquinho abaixo dessa linha aqui da média dos 50%, certo? Aqui eu tenho a permissão de alterar as cores, formatar meu eixo do jeito que eu quiser, a cor que eu quiser, aqui também. Tudo isso é permitido que a gente faça as alterações sempre como botão direito do mouse. Aqui eu tenho as opções de preenchimento do meu gráfico, certo? Posso formatar o texto. Aqui eu quero saber, vamos deixar assim, ó, percentual de vendas. Posso também, certo? Vamos ver as outras opções de gráfico. Vamos fazer o seguinte, como a gente já viu 2 gráficos de colunas, vamos modificar esse gráfico aqui. Se, por exemplo, você colocou um gráfico que você não gostou, você quer alterar o gráfico. Então, a gente clica aqui em cima do gráfico. Aí, a gente vem aqui na guia Design, alterar tipo de gráfico. E vamos colocar agora um gráfico de barras. Em vez de ser as colunas, né, em pezinhas na vertical, agora vai ser na horizontal. Vamos colocar essa aqui, deixa eu ver. Esta aqui, ó, 3D. Certo? São as mesmas informações, só que mostrada de um jeito diferente. Em vez de ser em coluna assim, agora está nessa tabelinha assim, certo? Vamos ver o próximo. Aqui eu tenho uma outra tabelinha dos vendedores. Estou vendo a venda de cada um deles nos 3 meses consecutivos ali, janeiro, fevereiro e março. Então, aqui eu tenho quanto cada um vendeu. Então, eu quero ver, desta vez eu quero ver tudo. Eu quero ver os 3 meses de venda para cada um dos vendedores, para eu entender como que foi aí a evolução deles. Então, vamos lá novamente, inserir. Aqui, gráficos recomendados, todos os gráficos. Vamos colocar um gráfico de linhas agora. Temos vários modelos aqui, ó, esses gráficos a gente vê muito em pesquisa eleitoral, né? O candidato estava subindo, depois desceu, depois subiu mais ainda, ou até mesmo nesses gráficos que a gente está vendo sobre o coronavírus, né? Como que está sendo o comportamento, quantos infectados, a gente vê muito esses tipos de gráficos, certo? Deixa eu ver aqui, vamos pegar esse aqui. Vamos colocar esse aqui. Certo, não é um gráfico difícil de interpretar não, tá? Vou colocar ele aqui assim. Ele tá sem título, lembra? A gente pode editar o título. Deixa eu fechar aqui, a gente vem aqui, seleciona, então aqui vai ser vendas trimestral, né? Que são vamos colocar assim, melhor, do primeiro trimestre, certo? Aqui, ele está usando uma escala que vai até 50 mil as vendas, mas eu posso diminuir, posso aumentar as minhas vendas. E aqui eu tenho o seguinte, na minha legenda, ó, os meses correspondentes aqui com cada uma das cores
janeiro, fevereiro e março. Então, aqui a linha azul é todo mês de janeiro, a venda daqueles 4 vendedores, certo? Arthur, a Maria, essa pontinha aqui é a Tereza e essa aqui é o Vitor. Aí, em fevereiro, a mesma coisa, esse aqui corresponde ao Arthur, a Maria, a Tereza e o Vitor. E aqui a mesma coisa para o mês de março, certo? Por que está mostrando aqui, por exemplo, o Arthur perto dos 30 mil? Por quê? Porque aqui eu estou considerando nesse gráfico não igual ao gráfico anterior, que era só um percentual ou só a média, que eu estou considerando os 3 meses. Então, ele vai colocar como se fosse a soma, como se fosse os 3 meses do Arthur aqui. Se a gente somar o 12 mil, 8 mil, 10 mil, dá 30 mil. Então, ele vai mostrar de acordo com isso. Vamos pedir para colocar os rótulos de dados. Adicionar rótulos de dados, só para aparecer a informação que eu quero aqui com os valores. Peraí. Aqui. Aqui também. E aqui também. Só para aparecer os valores, porque a gente olhar para um gráfico sem ter valor, sem ver os números, as informações, não dá para a gente entender muita coisa, certo? Mas bem tranquilo. Vou colocar ele agora para cá. Tá? Isso aqui são só uns exemplos. Lógico que você não vai montar uma planilha com um monte de gráfico, com um monte de informação diferente, tudo numa planilha só, porque não faz sentido. Tá? Eu só coloquei assim para vocês poderem observar a diferença de um gráfico para o outro, tá? Mas geralmente o correto é fazer de acordo com as mesmas informações numa mesma planilha, certo? Aqui temos uma última tabelinha que mostra o produto e o valor. Então, vamos selecionar aqui, inserir, gráficos recomendados, todos os gráficos. Vamos colocar um gráfico de pizza agora, que é um gráfico que é muito utilizado também para mostrar algumas informações, geralmente sobre até mesmo pesquisa de mercado, ou sobre o comportamento de algum produto, de alguma coisa. A gente utiliza muito esse tipo de gráfico. Eu vou colocar este aqui. Certo? O que ele está mostrando aqui para mim? Cada fatia da pizza, ela representa aqui para mim um dos produtos, certo? O café é o azul, o pão de forma laranja, o leite é o cinza e o feijão amarelo. Mas o que representa? A gente precisa colocar os rótulos de dados. Ele representa o quê? O preço de cada um. Por isso que o café é o maior aqui, porque ele tem um preço mais alto. Então, vamos colocar um título legal aqui. Preço por produto, certo? Aqui também, se eu quiser mudar essa escala, as cores, eu posso selecionar aqui minha fatia de pizzas. Seleciono de novo para selecionar só essa, botão direito, e escolho o preenchimento aqui. Vamos colocar umas corzinhas que tenham mais a ver, né? Não uma coisa tão colorida, para não ficar tão poluído, para a gente utilizar, por exemplo, numa apresentação. E também, como a letra já é escura, vamos colocar um fundo um pouco mais claro, para ficar mais bonito aí visivelmente, tá? Seria basicamente isso aqui. Nós temos outros tipos de gráfico. O interessante é você saber o quê? Qual que é o intuito da sua empresa, que tipo de informação que ela quer mostrar, como que fica mais limpo mostrar. E você também escolher aquilo que se adequa à sua necessidade. Vamos ver aqui no alterar tipo de gráfico de novo, só para a gente ver os outros tipos que a gente tem, mas eu não vou passar um por um, para não ficar uma aula tão extensa, certo? Aqui o de barras a gente viu, tem o de área, a gente vê às vezes em alguns sites, revistas, mostrando informações dessa forma. Todos eles, quase todos eles, né, praticamente tem as opções em 3D. O gráfico de dispersão, que é um gráfico utilizado com base na margem e nos totais, sempre considerando, né, o 100%. Geralmente o gráfico de dispersão, ele utiliza também essas linhas, ou pode ser só, né, as bolinhas, para especificar aí as quantidades. Os gráficos de ações, deixa eu colocar um aqui só para vocês verem
Eu acho que esse gráfico aqui, esse gráfico ele não permite modificar, porque precisa que os dados estejam organizados, né? Precisa ter mais uma quantidade maior de informações aqui, com o valor, preço na alta, preço na baixa. Ele é um gráfico de comparativo, tá? Não dá pra gente utilizar esse gráfico de pizza porque ele não tem dados suficientes, tá? É mais utilizado para verificar o comportamento do mercado, dos lucros, o que a empresa recebeu no período de safra, entre safra, na baixa e na alta das vendas, por exemplo, na sazonalidade que a gente tem das vendas de panetone no final do ano, por exemplo, que tem uma queda aí para os demais meses do ano, então dá para fazer um comparativo bem legal. Gráfico de superfície também. Ele precisa de pelo menos 2 séries de dados, a gente só tem uma ali que é só o preço, tá? Tem os gráficos de radar. Esses gráficos aqui, eles não são muito utilizados nas empresas, mas vou colocar aqui só para vocês entenderem. Não é um gráfico muito interessante para mostrar informações das empresas, porque ele não mostra as informações de uma forma muito clara, não fica muito visivelmente bonito para apresentar. O mapa de árvore são aqueles que são parecidos com aqueles de coluna e o de pizza, só que mostrados assim em blocos, tá? Vou colocar aqui também para vocês verem. E coloca os rótulos de dados. Só para ver o que cada um representa aqui de fatia, né, do total que é vendido. Aqui os outros. Temos o explosão solar, que é tipo parecido com o de pizza, só que em forma de rosquinha, né, que ele tem esse buraco aí no meio. O histograma, que ele é muito utilizado aí para as empresas na parte de gestão da qualidade, que ele é um gráfico que vai até 100%. Geralmente os dados eles têm que estar agrupados, que nem o das vendas percentual dos carros, tá? Na ordem, sempre do maior para o menor, é o correto de você utilizar esse tipo de gráfico. A caixa estreita, são só informações que não tem um gráfico visivelmente ali colocado, como as coluninhas e tudo mais. Em cascata, que é esse em formato de escadinha também, que é bem legal, que a gente pode colocar aqui, que aí ele mostra. Só que assim, também o correto é organizar na ordem. Por quê? Porque o preço do leite não é maior que o preço do café, então é ideal organizar a escadinha sempre do menor para o maior. E aqui, no caso, você tem uma opção para usar a combinação. Isso quando você tiver muitas informações para você poder utilizar a combinação de 2 gráficos ao mesmo tempo, certo? Então, aqui tem os gráficos que são os recomendados pelo Excel, que são os mais utilizados, principalmente para apresentações empresariais, que são o de coluna, o de pizza e o de barras, que a gente viu esses 3 aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like no vídeo, compartilha e assiste às aulas anteriores. Na próxima aula nós vamos trazer mais alguns exercícios para a gente praticar esses últimos temas que a gente viu nas aulas de Excel, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.